pergunta aí. Bom, nós estamos falando sobre proezas. Proezas do céu. As proezas do Senhor. O que Jesus tem feito, né? No nosso meio. Uma das coisas que é novidade pra gente. Mas pra mim, né? Foi esse desenho nessa cortina aqui, né? Porque assim, a gente já tinha visto falar de pó de ouro, a gente já tinha visto falar de óleo, mas agora de desenho, e vim fazer um desenho na cortina, algo que mexeu assim no nosso interior, igual a Gabi fala, que ele desenhou nessa parede, ele colocou óleo nessa parede, aquela outra parede ele colocou pó de ouro, e a gente tem uma expectativa de que ele vai fazer naquela, né? Que a gente tá até com medo. Derramar sangue. E assim, pra muita gente, pra algumas pessoas, igual ontem eu tava conversando com uma mulher, ela fala assim, mas pra que significa isso? Pra que Deus ia desenhar, ia fazer esse desenho aí? Aí, cara, ó, até então a gente não sabia, né? Ela, não, mas eu não tô confusa com esse negócio de Deus desenhar lá e vai a gente explicar desde o início, né? O porquê que ele fez esse desenho. Porque o complemento desse desenho tá quando ele fez o desenho na praia, né? Das ondas. Porque os desenhos da cortina é como se fosse desenho de ondas no mar. Aí o pessoal tava na praia, aí a água veio, das ondas veio, quando voltou fazendo os desenhos da praia. Esse lance da praia, o Fabinho tá chegando, ele vai contar melhor. Quando ele voltou, as ondas do mar, voltou fazendo desenho na praia. O Fabinho, que teve a experiência, ele vai poder contar melhor sobre esse... Oi, E aí, galera? Você foi de quê? Vamos das proezas. Ele tá contando o episódio da praia. Conta... É porque ele tava lá na praia. Ah, a gente tava... Falou quem tava lá já? Você tava lá na praia. Isso, falei que você estava na praia. Tava eu, minha esposa e os tios dela, passando um tempo lá descansando em João Pessoa. E aí a gente dando um rolê lá na praia de Coqueirinha, a gente começou a caminhar pela orla da praia. E aí a gente começou a passar pelas falésias assim, tinha um buraco na falésia assim, nas paredes. Que é uma praia que tem uma grande... tem a areia assim, né? E logo após a areia tem um monte daquelas paredões de pedra, né? E num lugar lá tinha um buraco nessa parede, nesses paredões. E aí quando a gente passava pelo buraco, sentia um temor assim, tá ligado? Parece que algo ia sair descendo de lá e ia atacar a gente. E o barulho de turbina de avião, um barulho parecia de que tinha turbina de avião avião. passando em A gente cima. olhava pra cima e não tinha avião. Aí tava dando um medo lá, um temor. E aí a gente foi até o final da aula e quando a gente voltou, aí a gente fotografando a areia e tal, fotografando tudo. Aí quando o tio da Carol tirou uma foto da areia assim, a gente, caramba, bicho, quase que a gente caiu pra trás. A gente falou, caraca, velho, igualzinho o desenho da praia, a gente quase que saiu correndo, velho. Aí a gente viu, igualzinho da cortina do desenho. E a gente viu que aquele temor que a gente estava sentindo daquela presença lá era a presença de Deus. E ele falou pra gente que não seria mais seria mais como rios, né? Seria como os mares, né? Aí foi que ele mostrou a tsunami pra gente. Mostrou a gente a parada do congresso lá na Indonésia, né? Mas a gente viu, caraca, muito fera, né? Uma nova onda, né? Nova onda mundial do Espírito Santo sobre a Terra. Como é que ele faz um desenho aqui? Ele faz um desenho igualzinho na praia, velho. Cara, mas pra ele é fácil. Legal pra caramba. Que aí a partir desse dia foi que a gente foi entender, né, o que significava esse desenho. Porque muitos perguntavam e a gente não sabia e responder. a gente não sabia a resposta. Depois de um tempo, que a gente foi entender o que significava o desenho, que o significado é desse novo
mover dessa nova onda, né, de Deus que chegou na Terra, né, que chegou já está sobre a Terra. Esse novo tsunami, igual eles dizem lá no Congresso Mundial. Porque houve um Congresso Mundial na Indonésia no mês passado, né, que reuniu 200 nações durante uma semana, né, 24 horas orando. E aí esse novo tsunami é o que está em Abacuque, né? Abacuque 2,14, se não me engano, é isso. Abacuque 2,14. Então isso assim, pra mim foi algo muito impactante sobre essas proezas, né, que Jesus tem feito no nosso meio. E às vezes a gente vê, igual a gente estava falando agora aqui mais cedo, sobre isso que ele está fazendo no nosso meio, de essas proezas e tudo, mas a gente parar para analisar igual no Antigo Testamento, não só no nosso meio, né, mas se você entrar naquele vídeo, Dedo de Deus, em inglês é The Finger of God. King of God. E mostra, cara, maná caindo, né? É na Bíblia, né, do pastor. Isso, dentro da Bíblia. Maná, pedra preciosa, cai no meio da galera, assim, pó de ouro. Um senhorzinho lá, enche de pó de ouro, concentrado no local. Aí a gente fica pensando, igual você estava falando, será que Deus faz a mesma coisa que ele fazia no passado, ele faz hoje? Pelo menos no nosso meio ele tem feito, tem deixado a gente abismado. E é só o começo, né? São coisas simples que é aparecer pó de ouro, saiu o óleo da parede, né? O óleo dessa parede aqui também começou a escorrer. E a coisa que, se a gente for pensar, porque tem no Velho Testamento, são coisas simples, né? Se ele começasse a fazer, eu acho que ele vai começar a fazer o que ele fazia antigamente, nas tribos de Israel lá. Nossa, caramba, isso é muito impactante. Eu acho sim que ele continua a fazer as maravilhas que ele fazia antigamente. O Espírito Santo está, quando Jesus subiu aos céus, que ele liberou o Consolador para vir ficar com a gente aqui na Terra, eu acho que continua esse mesmo mover na Terra. Porque o Espírito Santo, desde a criação da Terra, que ele estava lá em Gênesis, né, que o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito Santo sempre está participando dos movimentos que acontecem na Terra. E agora que ele está liberado aqui na Terra, por que não vai ter? E agora é sem medida. Antigamente antes de Jesus era medida, né? Era algumas pessoas que recebiam. Hoje não, hoje é acessível para todo mundo, né? Eu acho que é aquilo que o Randy Clark fala num dos livros dele, naquele manual de treinamento dele. Que às vezes Deus libera as proezas dele, mas as intrigas da igreja criam um bloqueio assim no espiritual. Que ele diz que viu Deus liberando as proezas, e o que era liberado, as intrigas da igreja formavam a inimizade, as divisões, os ciúmes, os adultérios, formavam uma espécie de rede no espiritual, e essas proezas elas não viam para esse avivamento, não via para a igreja por causa dessa rede que tinha, que a igreja tem que se restaurar em unidade, em amor, para que essa rede fosse rompida e que o avivamento viesse 100% sobre a igreja. Isso foi até um episódio que ele viu lá em Goiânia, foi? Anápolis, não é Anápolis. Deus derramava e caía em cima da rede, né? A rede segurava tudo aquilo que Deus estava trazendo, subindo na cidade. Aquilo que era para ser um avivamento gigante, só caíram gotas de fogo sobre a igreja, e aquilo que era para ser grandioso foi uma gota só dele. Eu acho que muita gente limita o Espírito Santo com a falta de unidade, com a falta de amor dentro da igreja, das quatro paredes. E aí eles falam que Deus não faz o que fez antigamente, não faz hoje, por causa que eles acham que Deus hoje não faz a mesma coisa que antigamente. Mas eu acho que é a própria igreja que limita ele, entendeu? Quando as pessoas ali entendem que ele é o mesmo no passado, hoje e eternamente, eu acho que as pessoas compreendem que ele pode fazer o que ele fez antes e agora também. Acho que é só dar liberdade para ele, né? Porque onde o Espírito está, há liberdade. Eu acho que se a galera não dá liberdade para o Espírito Santo, ele não tem espaço para fazer
as coisas ali, né? Eu acho que quando as pessoas dão liberdade pro Espírito Santo, aí as coisas dele começam a aparecer. Porque se der liberdade para uma criança, ela faz o que ela quiser, né? Então acho que se a gente der liberdade para o Espírito Santo, ele vai fazer o que ele quiser. Mas ele quer fazer algo, a gente não dá liberdade, a gente não abre para ele fazer. Né? Sabe o que você estava falando? Eu estava pensando ontem, eu estava pensando a respeito de uma questão assim, de que por que naquela época, hoje a gente tem muita facilidade, né? De rever tudo que está acontecendo em outros países, tudo que está acontecendo em outras cidades através da mídia, através da televisão. E eu fiquei pensando, por que Jesus não fez isso naquela época? Lá na época de Paulo, quando Paulo estava pregando, porque ele não gravou aquelas pregações de Paulo, né? Ele deixou escrito. Alguém veio e escreveu, não gravou. E eu fiquei pensando naquilo. Cara, porque naquela época era aquela geração, né? Hoje já são outra geração. E essa geração, nossa geração, ela é muito visionária. Por exemplo, se você passar você contar uma história para essa geração, vai ter uma aceitação. Agora, se essa mesma história você pegar e fazer um filme e mostrar a mesma história, você vai ver a diferença de que vai ter. As pessoas vão ser mais bem, vão estar mais acessíveis, vão receber mais daquela história, daquela mesma história. Você fala que essa geração assimila mais com vídeo e a outra mais com escrita, é isso? Isso. Ah, tá. Mais Tava visionário. complexo. Aí. Tava complexo, né? Aí o que acontece? Aí se você parar para analisar hoje, as pessoas, essa geração, estão cansados de ficar vendo só ouvir falar e nada acontecer. Tipo assim, às vezes a gente fala sobre o que Deus fez, mas na prática não vê o que Deus fez. Agora quando vê, muda tudo. Igual essa senhora que estava aqui. A gente falou do que estava acontecendo, dos anjos e tudo. Ela ficou meio assim, né? Mas quando ela viu a foto, já foi outra outra lapada. Ela já ficou mais impactada, assim, falou, realmente tem alguma coisa estranha. Aí eu fiquei pensando nessa parada assim, dessa geração ser visionária. Mas eu acho que é o que Deus quer mesmo. Porque senão ele não teria escrito, só escrito isso lá. Porque assim, é algo real que acontece. Às vezes a gente coloca, como você estava falando, de limitação das coisas que acontecem no Antigo Testamento. Só que Jesus falou que a gente vai fazer as obras, e as obras maiores do que as deles. Aí a gente mal vê morto ressuscitando. Mal vê cego sendo curado. As atividades, as coisas que aconteciam através de Jesus Cristo, poucas vezes a gente vê. Não é algo constante igual a gente via na época dele. E ele mesmo falou que as nossas obras não seriam obras maiores do que a dele. Eu acho que um dos problemas é esse, essa limitação de que a gente tem de limitar aquilo que Jesus quer fazer, né? Mas imagina, hoje a gente mostra foto do que está acontecendo em nosso meio, as pessoas não acreditam. Imagina ela ler a Bíblia E acreditar. Diz que acredita, mas se não acredita numa foto e no vídeo que a gente mostra, a pessoa recebendo um dente de ouro e mostrando no vídeo na hora e a pessoa não acredita, falando, não, isso aí é mentira. Imagina a pessoa lendo lá que está escrito que um morto ressuscitou, ele vai acreditar se ele não acreditou num vídeo, numa foto? Tem uma coisa mais, eu acho que é uma coisa mais palpável, assim. Uma coisa você vê acontecendo na sua frente, né? Outra coisa você lê a história, né? Então eu acho isso. Tem ministérios no Brasil, que eu não conheço pelo mundo afora, mas no Brasil que eu acho que o Espírito Santo não tem liberdade porque eles limitam mesmo. Se a pessoa não acredita nos dons do Espírito Santo, eu acho que ele não vai agir no meio. Eu acho que ele, caraca, eu imagino a tristeza dele. Ele veio fazer uma missão na Terra e as pessoas não acreditam nele. Os filhos de Deus que eram para acreditar nele não acreditam. Caramba, isso deve ser muito ruim, né?
Eu acho que essa questão tem dois viés. O primeiro, por que as igrejas não acreditam? Eu acho que um dos motivos por que as pessoas não acreditam é porque elas têm medo. Medo de estar se desviando daquilo que elas aprenderam, da tradição. E também medo de estar se desviando daquilo que elas creem que era o caminho de Deus, entendeu? Tipo assim, que Deus falou lá em Azusa com a igreja e deu aquela manifestação, e ele vai fazer aquela mesma manifestação até o dia que ele voltar. Ou então que ele deu um conhecimento grande para Lutero ou para Calvino, e que até hoje ele vai andar naquela mesma unção, porque ele não vai fugir daquilo dali, porque se ele fugir daquilo dali, ele está fugindo do princípio, está fugindo da base. Por isso que a igreja tem dificuldade de abrir, essa é a minha opinião, de abrir para aquilo que Deus quer trazer de novo nesse tempo. Porque ela tem medo. Eu acho que o grande motivo é o medo que as pessoas têm de estarem fazendo aquilo dali e não estarem mais servindo a Deus. Porque a base que elas têm é, mas na época dos nossos pais na fé, que seriam, não dos nossos na verdade, né, mas dos evangélicos, dos nossos pais na fé seria, por exemplo, Lutero. Deus não fazia isso na época dele, por que ele vai fazer isso hoje em dia? O medo de estar se desviando daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. Mas se a gente fosse pegar uma comparação disso que tem acontecido hoje com o que acontecia com Jesus, que realmente é a nossa referência, essa comparação, esse problema ficava totalmente inócuo, né? Totalmente sem validade. Mas aí o que acontece? Existe interpretação da Bíblia para tudo. Ao mesmo tempo que alguém pode pegar uma passagem da Bíblia e dizer assim, isso daqui nunca existiu, por exemplo, não, dente de ouro. Deus não fez nenhum dente de ouro na Bíblia, por que ele vai fazer um dente de ouro hoje? Muita gente questiona isso. Mas ele mesmo falou, eu vou fazer obras ainda maiores. Então já é outro tipo de visão. Com a palavra de Deus, dependendo de quem lê, você consegue ver coisas, a pessoa consegue ver coisas diferentes. E aí o que a gente faz? A gente se apega naquilo que a gente já viu, que a gente já conhece. Tem alguns tipos de igrejas que conhecem mais a pregação, a teologia, essas coisas. Daí eles se apegam mais nisso. Tem outros que já conhecem mais aquelas igrejas pentecostais, já conhecem mais o reteté, que a gente chama. E aí eles se apegam mais naquilo. E não tem essa abertura para ver o que ele está querendo fazer hoje. E tudo que ele faz hoje é muito bombardeado. Tudo que Deus faz hoje. As pessoas falam, isso não é verdade, ele está mentindo, isso não está acontecendo. Apesar de dizer, exatamente, e apesar de dizer que crê no que Jesus fazia. Eu creio no que Jesus curava. Aí aparece uma pessoa na televisão curando a outra e diz, isso é mentira. Ele está pensando que ele é Deus para curar as pessoas? É emocional, né? Isso é emocional. Tipo assim, o pessoal não acredita no que Deus está fazendo hoje, sendo que naquela época ele curava por Pedro e ninguém falava nada. Aí se hoje ele cura pelo Fabinho, todo mundo acha esquisito. Ele curava através de Paulo e ninguém falava nada. Se ele cura através do Rony, todo mundo acha esquisito. Por quê? Porque a igreja tem essa coisa de querer se manter só no que ela já viu hoje, até hoje, e não se abrir para o que o Espírito Santo quer falar. Mas eu acho que não é muito assim. É limitação, lógico, mas é medo. Eu acho que é medo. Eu acho que a igreja hoje tem medo de experimentar o novo e de estar saindo da essência de Jesus, da essência do Evangelho. Só que eu creio que nesse tempo ele está querendo mostrar qual é a verdadeira essência. A verdadeira essência dele. De relacionamento com ele, de amizade, de ter as maravilhas dele se manifestando todos os dias nas nossas vidas. E isso é uma coisa que muita gente ainda não consegue aceitar. Porque acha que está saindo
da fé, tá saindo do princípio, do certo, do que ela aprendeu. A gente estava conversando ontem aqui sobre as crianças, né? Que não estava cheio de criança aqui, aí uma das coisas que a gente falou era isso. Que a criança é legal demais, cara. Você conversa com ela e ela recebe aquilo. Tipo, você falar das proezas de Jesus hoje para uma criança, ela vai achar uma maravilha. Agora, você for falar para um adulto, o adulto vai ficar meio... Será que isso é verdade mesmo? Porque a criança não tem formatação. É ingênuo, né? Ela não tem formatação nenhuma. Aí que está o problema, assim, que eu vejo. Porque, assim, no passado, foram formatados na mentalidade da igreja hoje algo muito religioso, algo muito fechado dentro de uma caixa. E o Espírito não é assim, é aberto. Eu estava aqui semana passada, 2 semanas, 3 semanas atrás, e Deus falou assim comigo. Que tem vindo muito lixo espiritual e que tem formatado a mente das pessoas a acreditarem em algo que é só aquilo. Tipo assim, eu não conheço Deus. Aí o que você falar, eu tenho você como referência. O que você falar para mim, as suas crenças, os seus dogmas, eu vou trazer para mim como verdade absoluta. Aí minha mentalidade vai ficar formatada naquilo. Não, é assim que Deus age. É assim que Deus age. Aí quando aparece algo novo, eu limito. Por que não? A minha mentalidade foi formatada assim. Mas por quê? Porque alguém me entregou algo que formatou minha mente. Que é aquilo que ele estava falando comigo sobre o lixo. Aí eu fiquei muito assim, como é que eu posso dizer? Mais vigilante em cima das minhas palavras, em cima daquilo que eu vou falar. Em cima daquilo que eu vou falar para alguém, que eu vou entregar para alguém. Porque dependendo da forma como que eu entregue para a pessoa, para alguém, ela pode trazer como verdade. E se aquilo não for algo que realmente tem base bíblica, é um princípio de Jesus, eu vou jogar aquela pessoa numa lama. Porque eu vou derramar sobre ela algo que eu acredito que é verdade, algo que eu acredito que funciona, e ela vai levar aquilo como verdade, vai andar naquilo a vida dela inteira. Vai andar naquilo a vida dela inteira e bloqueando aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida dela. Por quê? Porque ela recebeu aquilo como verdade. É por isso que ele tem falado assim, uma das coisas que fala é que a gente converter os nossos caminhos e seja renovado pela renovação, seja transformado pela renovação da nossa mente. Ou seja, seja formatado. Renovar quer dizer o quê? Formatar. Tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é velho e colocar o que é novo. Só que aí quando a gente coloca uma base cristã que é certa, a gente vai andar com aquilo para sempre. E essa renovação eu acho que tem que ser diária. Completando o que a Renata diz, eu acho que é medo. E também um negócio das pessoas não terem amizade com o Espírito Santo. Porque elas receberam, por exemplo, o que você falou do avivamento da Rua Azusa lá, 100 anos atrás. As pessoas vivem naquele mover 100 anos atrás. Elas acreditam que o Espírito Santo não pode dar um mover novo para elas. Tem medo de perguntar, ou então não querem saber se o Espírito Santo está fazendo algo novo na Terra. Nem agora, que foi agora desse ano, da nova onda mundial. Nem todos acreditaram. Nem todos entraram nesse mover, porque aí continuam acreditando no mover anterior. Lá no avivamento da Rua Azusa, os próprios pastores, os próprios líderes, eles bloquearam o que Deus fez através das mulheres e através das crianças. Ou seja, desde aquela época colocaram limitadas. Não, Deus só age através
os homens, é assim que tem que ser, entendeu? Já limita. Eu ontem estava pensando nisso, a respeito das crianças. Que Deus tem feito tantas maravilhas através das crianças nesse tempo que às vezes a gente acha que é algo novo que Deus está fazendo. Não, mas na época do avivamento da Rua Azusa já acontecia, Deus já estava usando as crianças. Na Rua Azusa tem palavras que foram entregues para as crianças entregaram. Só que como aquela época a liderança não abriu, matou o que Deus estava fazendo. Através das crianças, através das mulheres. Hoje, graças a Deus, a gente está tendo uma mentalidade mais aberta, tá liberando isso. E a gente está vendo o que Deus está fazendo através das crianças. A gente não está falando aqui que as visões que as igrejas têm sejam erradas, mas que a amizade, você tendo amizade diária com o Espírito Santo, com certeza ele vai... Aquilo que ele está fazendo sobre a face da terra, ele vai entregar a cada um, como ele está entregando aqui pra gente. Né? Diariamente, a amizade com ele. Né? Como ele entrega pro Cirilo, a mesma coisa, a gente vai em tantos ministérios. E a mesma coisa que ele tem mostrado pra gente aqui, a gente chega lá, mesma coisa. Igual o ano que foi ontem no Jason Up. Exatamente. Não parênteses, que ela disse que foi ontem no Jason Up, ela ligou e disse que acabou. E ela falou assim que aquilo que Deus estava falando com a gente na sexta sobre o medo, que nós, que a igreja, estava com medo de chegar perto de Deus. Ele falou a mesma coisa, que Deus estava querendo vir, estava segurando nas mãos das pessoas, lá onde ele estava ministrando, e as pessoas estavam com medo da aproximação dele, estava bloqueando ele de vir por inteiro no local. Lá já está lá em Brasília. E foi a mesma coisa que a gente viu aqui na sexta-feira. A mesma palavra. Legal. Que nem o do CD do Cirilo, Deus é Glorioso. Quando eu escutei as músicas, é a mesma coisa que a gente está recebendo assim. Eu falei, caraca, mano, tem um espião aqui mostrando pro Cirilo as coisas que Deus está mostrando. O Calano falou a mesma coisa, falou, o Jason estava participando da reunião, era. Nada que o Espírito Santo conta. Aí é isso que o Espírito Santo faz, ele mostra as pessoas que estão conectadas com ele diariamente, as pessoas estão recebendo a mesma coisa, o mover desse tempo agora. Aí as pessoas, você falou aí, às vezes tem medo e vem esse novo mover sobre a gente e acham que é uma coisa meio doida, né? Eu acho que eles reconhecem o mover do Espírito Santo com pessoas que, vamos dizer, entre aspas, tem um reconhecimento nacional e mundial. Mas a gente aqui, que não é reconhecido e tal, quando a gente fala para as pessoas, alguns reconhecem, outros acham que a gente é louco. Deixa um bando de doido aí junto numa casa e Do nada. recebendo coisas de Deus, estão pirando cabeção. E esse é outro ponto. Tem pessoas que rejeitam o que o Espírito Santo faz, de pessoas de ministérios reconhecidos que estão recebendo o Espírito Santo. Imagina a gente, que Deus tirou a gente das quatro paredes e está fazendo uma coisa diferente com a gente, totalmente diferente do que já foi feito no Brasil. Pelo menos eu nunca vi igual. Não sei se vai ser uma primeira coisa que ele está fazendo, tirando a formatação do que é feito no Brasil. Imagine as pessoas. Eu acho que é muito difícil, velho, as pessoas reconhecerem. Tem uns que veem as coisas que Deus está fazendo aqui e realmente reconhecem, mas tem uns que realmente fecham o coração, assim. Nossa. O que eu acho legal é que ele quer, o que ele faz aqui, ele quer fazer no Brasil inteiro. Assim, em todo lugar, em toda igreja, em todo lugar que receber ele. Ele é democrático. Ele leva as proezas dele para todos os lugares e para todas as pessoas que o recebem e o aceitam. Agora é engraçado, você estava falando dessa parada do medo, eu estava lembrando de uma experiência que eu tive há muito tempo, mais uns quase 10 anos atrás. Não tem nada. Tem uns 9 Tá bem. Tô vendo, não, quando começa a falar de década, porque já tá ficando passado já. Ixi, não dá tempo, não, só tem 30 segundos. A conta regra ele falou que só tem 30 segundos, dá tempo de não contar essa coisa. Fica Deixa para pro a próxima take. tomada. Próxima tomada eu conto. Então manda aí, né? Pode